reconhecer a glória de Deus que está revelada em tudo isso que a gente está contemplando. É uma contemplação direcionada. Eu acho que tem muita gente que tem dificuldade com a contemplação porque acha que é algo que envolve essas ideias de meditações orientais e tal. Não, se eu faço uma contemplação que é direcionada para Deus, isso vai reverter em bons frutos para a minha alma, né? Assim, para a minha forma de me relacionar com o próprio Deus. Exatamente. Não tem como você louvar a Deus por aquilo que Ele criou sem você contemplar o que Ele criou. Não é à toa que o salmista lá no Salmo 19 diz que os céus mostram a glória de Deus, né? Anunciam as obras das suas mãos. Como é que eu vou ver as obras do Senhor se eu não contemplar o céu que Ele fez? Não tem como fazer isso. E aqui eu quero fazer uma outra pergunta, professor, a questão de como auxiliar os nossos irmãos a cuidar melhor daquilo que Deus nos deu. A gente já falou um pouco aqui do cultivo, do auxílio ao próximo, cuidando também do ambiente onde ele está. Mas como é que nós podemos cuidar mais efetivamente do que Deus nos deu, da criação, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar, da natureza a qual nos circunda? Legal. É interessante você ter falado isso, né, da questão de natureza, né? Às vezes a gente gosta de falar criação, né, porque falar natureza é algo muito vazio. Eu gosto da nova versão internacional da Bíblia, né, a NVI, ela traz natureza criada. E aí eu acho que ela achou uma sacada para poder falar disso, né, mostrando que, mesmo a gente falando de natureza, a gente pode falar de criação, né, elas podem convergir. E tem muita coisa que a gente pode fazer sim, né? A gente fala que essa atitude, né, tem muito a ver com o que a gente conhece como mordomia cristã, né? A mordomia é esse processo de cuidar daquilo que Deus deixou sob nossa responsabilidade, né? Não que Deus tenha se retirado, né? Não que Deus não esteja mais cuidando. Essa que é a beleza da coisa, né? Deus nos dá uma responsabilidade de cuidar, mas não é porque ele está ausente ou não é porque ele não vai cuidar. Ele continua cuidando. Ele continua, a provisão de Deus, né, a providência dele continua sustentando toda a criação e ele continua presente em sua criação, né, ele tá aqui conosco. Mas ao mesmo tempo ele nos dá essa responsabilidade, né? Então essa mordomia, ela é uma mordomia que também é responsável. A gente olhar para todas as coisas ao nosso redor e adquirir hábitos na nossa vida que são hábitos que sejam cada vez mais compatíveis com essa responsabilidade, né? Com entendendo a estrutura, entendendo o impacto negativo que nós podemos causar, né? E trabalhar para minimizar, como você também já falou, né? Minimizar esses impactos negativos. Então, de fato, isso carece de nós uma análise crítica, ou uma revisão, às vezes, de muitos hábitos que nós temos, ou de coisas que nós fazemos, né? Às vezes a gente tem consumos, e a forma da gente consumir alimentos e consumir coisas, realmente muitas vezes é insustentável, né? A gente, por exemplo, pessoas que compram muito, ou pessoas que consomem muito plástico e geram muito lixo. Então, na verdade, por exemplo, né, a produção de plástico envolve uma cadeia de produção que é muito danosa para o meio ambiente, né? Envolve desde da extração de petróleo, envolve desde transporte, envolve desde uso de energia, que é muito intenso, e para ter energia você precisa ter o consumo de petróleo, por exemplo, né? Ou gás e coisas do tipo. Então todas essas cadeias de produção, elas despendem muito do meio ambiente. Então quando a gente olha para tudo isso, pessoal, para isso aqui chegar na minha mão, isso teve uma cadeia de produção que é extremamente custosa. E depois que isso passa da minha mão, isso vai para uma outra cadeia, que é a cadeia do lixo, né? E geralmente o lixo a gente não sabe para onde vai, e o lixo causa impactos terríveis, né? A gente vê rios poluídos, a gente vê garrafinha flutuando em um monte de lugar, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Então as coisas chegam às nossas mãos e a gente muitas vezes não se preocupa de onde que ela vem e para onde que ela vai. Sim. E quando a gente olha assim, nossa, talvez
diminuir, por exemplo, o consumo de plástico, diminuir o uso de sacolas. Mas isso aí é um problema para as tartarugas. Não é, né? É um problema de lixo que a gente gera no próprio curso de água que alimenta o nosso município. É um problema que é lixo. Lixo, ele acaba causando um impacto, né? E esse impacto, ele é um impacto de saúde pública, muitas vezes, porque ele gera animais nocivos, peçonhentos e tal. Então, essa revisão, né, de coisas que a gente consome, por exemplo, trocar uma coisa que a gente consumiria semanalmente, sei lá, toda semana eu consumo um McDonald's, e aí eu falo, não, pera lá, né, McDonald's, só um exemplo aqui, porque o McDonald's eu estou dando, porque o McDonald's ele envolve uma cadeia de produção que é muito custosa, que é de nível nacional, na verdade é de nível internacional, gasta muita energia, você tem muito papel, muito plástico, muito tudo o tempo todo, né, assim, e talvez trocar essa estrutura que é muito custosa de energia para algo mais local, ou então para produzir em casa, ou produzir com os irmãos da igreja, né, coisas assim. Mas repensar as coisas. O que eu estou dizendo a gente não precisa abandonar práticas que a gente tem a vida inteira, né? Na verdade, essas soluções muito radicais, elas não funcionam. Né? A gente não funciona assim. Em casos muito raros, mas soluções muito radicais geralmente não acontecem assim. A gente pode buscar soluções aos poucos, né? Dar pequenos passos. Mas também a gente tem outras coisas que a gente pode fazer. A gente pode, na própria igreja, repensar o consumo de água, o consumo de energia, trocar lâmpada, né? Lâmpadas mais eficientes, pensar o consumo de plástico na igreja, e talvez usar esses ambientes que a gente vive, né? A gente tem um ambiente familiar, a gente tem um ambiente da igreja, a gente tem um ambiente do trabalho, e existem hábitos que a gente pode aos poucos mudar. Agora, tipo, eu acho que isso aqui dá para fazer, então vamos tentar fazer. Ou agora eu posso usar isso aqui. Não, isso aqui é muito difícil, então não vá fazer agora. Tudo bem. Perfeito. Né? Repensar hábitos de alimentação que a gente tem. Então eu sou meio contra assim, essas soluções que são muito radicais. Mas eu sou muito a favor de transições, assim, de a gente aos poucos ir adquirindo novos hábitos que sejam mais responsáveis, mais sustentáveis, né? Assim a gente vai, como população, criando. E, inclusive, a gente tem como população o papel cidadão, né? A gente vota em pessoas, por exemplo, que têm compromisso com essas questões ambientais. A gente pressionar as pessoas, isso aqui tem que resolver esse problema, porque não pode, olha o lixo que está gerando, olha os mosquitos, olha as baratas e tal, tem que resolver. É um problema ambiental. Sim, perfeito. E assim a gente vai caminhando. Muito bem, professor. Professor, indo para o final do nosso bate-papo aqui, que parece que a gente começou agora, mas já tem quase uma hora que já estamos conversando. Para ir para o final do nosso papo, eu não sei se tu conheces um climatologista chamado Ricardo Felício. Eu já ouvi algumas coisas dele, né, e aparentemente ele vai contramão de tudo que a maioria dos ambientalistas e climatologistas falam, de que, por exemplo, a camada de ozônio está sendo destruída, as calotas polares estão derretendo de fato, mas essas são perguntas um pouco mais polêmicas, que talvez precisariam um pouco mais de discussão, mas de forma resumida, em poucas palavras, essas questões polêmicas, de fato, elas são verdadeiras? A camada de ozônio, ela se destrói, de fato, as geleiras lá do Polo Norte, elas derretem mesmo, trazendo a questão trazendo não, por causa daquele conceito, que é agora esqueci o nome do aquecimento global, por causa do aquecimento global, essas coisas, o que tu podes falar dessas coisas resumidamente para nós? Isso aí daria um papo de mais uma hora. Mas é um papo que eu gosto. Mas é muito interessante que isso tudo tem a ver com uma questão de como que nós entendemos a autoridade. Eu acho que um exemplo interessante é olhar para o campo da igreja, que é onde nós, ou talvez a maioria dos ouvintes, né, está localizado. O campo da teologia, né? Como que funciona o campo da autoridade teológica, né? Quem que eu aceito que fala sobre as questões teológicas
que eu entendo que isso aqui, essas pessoas todas estão corroborando esse pensamento teológico, essa doutrina, que é uma doutrina que todo mundo reconhece, todo mundo aceita, né? Eu vou buscar os teólogos mais carimbados, aqueles teólogos que têm talvez uma presença tanto nos seminários teológicos, produção de livros, e aqueles caras que são tanto tem uma produção e tem uma autoridade sobre isso, tem uma formação, trabalham na área, né? E são referendados pelos seus pares, né? Aqueles caras, aqueles outros teólogos que falam, esse cara é bom, né? Isso significa que quando chega uma pessoa no campo teológico que fala, olha, descobri aqui num documento antigo que Jesus foi casado com Maria Madalena e teve 3 filhos. O que a gente faz? Né? A gente vai buscar entender qual que é a autoridade e quais são os documentos ou as fontes para essa afirmação. E aí, o que eu faço com isso? Eu tiro as minhas conclusões. Né? Eu vou, talvez, entender se está certo ou se não está certo, por causa de uma autoridade que é estabelecida, que fala, olha, isso está errado. Alguém tem que ter autoridade para falar que isso está errado ou que isso está certo. Né? Baseado em vários pontos, né, que a gente usa. E aí a gente fala, opa, isso aí, cara, não tá. Então, geralmente são vozes, assim, algumas vozes solitárias, sabe, que falam alguma coisa, mas geralmente o campo, em geral, aquela comunidade, eu tô falando da comunidade no sentido de uma comunidade que tem autoridade para tomar decisões, ou para analisar o caso, né. Então eu tô dando esse exemplo teológico aqui para a gente poder aplicar isso no campo da ciência. Quem tem autoridade no campo da ciência? O processo é parecido, né? São aqueles cientistas que estão trabalhando em cima disso, a quantidade de cientistas que corroboram, que referendam, né, o que o outro está dizendo. E, assim, a ciência climática, ela é uma ciência que já existe há 150 anos, no mínimo. Né? Ela começou lá no meados do século XIX. A estudar a natureza, estudar como é que estudar a atmosfera, estudar como que os gases funcionam, né, e como que funciona o aquecimento da Terra, como que funciona o efeito estufa, por exemplo, né, que é uma coisa maravilhosa que Deus criou para nós. O efeito estufa, se não existisse essa coisa que a gente entende como efeito estufa, não tinha gente na Terra, né? O efeito estufa foi criado por Deus para que a Terra tivesse um aquecimento tão bom que a gente pudesse viver aqui. Se não tivesse efeito estufa na Terra, a Terra ia viver sempre a menos 50 graus e não tinha homem andando na Terra. Né? Então, existem pessoas estudando isso já há 150 anos. Na década de 80, no final da década de 80, início da década de 90, surgiu um órgão internacional que juntou cientistas de muitos países, de todos os continentes. E esse órgão ele fez o seguinte: nós somos um órgão internacional, independente de governo, mas é um órgão internacional que une pessoas referendadas pelos próprios governos, né, de várias universidades, para analisar a ciência climática, para analisar os artigos que são publicados e para fazer um resumo do que se conhece hoje. E aí, a cada 5 anos, se não me engano, eles lançam um relatório que fala, olha, o que se conhece hoje sobre o clima, sobre o aquecimento global, sobre os movimentos atmosféricos, sobre tudo isso, é isso aqui, isso. Aí daí a 5 anos eles continuam trabalhando, né, continuam atualizando os estudos, então são milhares de artigos científicos, milhares de cientistas na Terra toda, em laboratórios diferentes, em universidades diferentes, em países que são muito diferentes, países que são tipo Brasil, Arábia Saudita, China, Inglaterra e Estados Unidos e Noruega, sabe assim, são países muito diferentes, mas com cientistas climáticos que estão estudando a mesma coisa. E aí esse grupo se reúne e fala, olha, a gente tem isso aqui, esse é o estado do nosso planeta hoje, com o máximo que a gente pode saber. Existem algumas dúvidas aqui, a gente não sabe exatamente coisa, mas daqui a 5 anos talvez a gente já tenha algum estudo a mais que ajude. Então são estudos que vão se complementando, vão se corrigindo com o passar do tempo. Então a ciência funciona assim, né? A ciência está sempre se corrigindo. E esse grupo, né, que foi fundado ali em 1988, em 2008, 2009, eles ganharam o Prêmio Nobel por causa do trabalho exercido por eles
Então foi uma equipe que ganhou o prêmio Nobel, né, por causa do reconhecimento pelo trabalho, pela autoridade que eles tinham também sobre isso. E o líder desse trabalho era um senhor que faleceu agora em 2020, o nome dele era John Hulton. Ele era um presbítero da igreja da Escócia, presbiteriano, e foi presbiteriano a vida toda, ele foi presbítero nos últimos 40 anos da vida dele, assim, morreu já com uns 90 anos. Uau. E ele foi o líder desse trabalho, né, e ele foi o líder durante muitos anos e acabou passando a bola para outras pessoas depois que ele se aposentou. E enfim, esse grupo é um dos grupos que tem mais autoridade para falar sobre essas questões hoje. E o que eles afirmam categoricamente já nos últimos 30 anos é isso, que existe um processo de aquecimento global que é sem precedentes, ou seja, existe algo novo, existe uma situação nova que a Terra está vivendo hoje, que ela não vivia nos últimos milênios, aí, nos últimos 3, 4, 5 mil anos, talvez. Né? Existe uma situação nova hoje. É uma situação nova que tem causas conhecidas, né? Tem a ver com o uso de combustíveis fósseis, né? A poluição de petróleo, de gases de gás carbônico, né? Por causa